Você pode se sentar, amém. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, amém, glória a Deus. Pai, eu te dou graças pela vida do nosso amado irmão e teu servo Alex Koenig. Abrimos nosso coração, Pai, para receber a palavra e creio, Senhor, que ele vai ministrar debaixo do teu poder, da tua inspiração. Obrigado pela oportunidade de tê-lo conosco hoje aqui, Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, seja bem-vindo, irmão. Fica à vontade, amém? Te amo. Aleluia, Deus é bueno. Amém, 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 amém. Oh, te damos graças, Senhor. Graças por esta noite, Senhor. Obrigado por esse ambiente, Senhor. Um ambiente, Pai, de curas e milagres, Senhor. Um ambiente de salvação de almas, Senhor. Um ambiente que é tão fácil, Pai, de reconhecer que algo já está acontecendo, Pai. Ah, Senhor, obrigado, Pai. Sabe, irmãos, devemos aprender a reconhecer os ambientes que estamos. Eu queria aproveitar esse momento, esse louvor. Eu tenho um irmão em Assunção, está agora mesmo nos assistindo, chama-se Omar Zarate. E ele está com uma enfermidade, segundo os médicos, uma enfermidade bem difícil, está com linfoma. E ele me pediu para nós orarmos. Eu disse a ele, através do Davi, que trabalha no local, ele tem uma loja de eletrodomésticos, meu filho Davi trabalha com ele. Eu disse que eu assisti uma aula de da escola de cura, e eu disse que estaria pregando aqui hoje, e Marcelo Honório orou junto, e eu queria fazer uma oração coletiva, amém? E uma vez o apóstolo Paulo, ele foi jogado fora de uma cidade, dado como morto, e os irmãos deram as mãos e oraram, e o apóstolo Paulo levantou-se e voltou para a cidade, amém? Eu quero que esse irmão se levante e volte para a igreja, amém, irmãos? Para congregar, amém? Você pode estender suas mãos, chama-se Omar. Pai, em nome de Jesus, neste ambiente de milagres, Senhor, aonde o sobrenatural é visível, aonde o sobrenatural acontece, Pai, Senhor, eu oro pelo irmão Osmar Zarate. Ah, Pai, eu concordo com os teus filhos, Senhor, sobre a tua palavra que diz que já levou Jesus em seu corpo toda a enfermidade, Senhor. E se existe um nome que se nomeia, o nome de Jesus está sobre este nome. Então ordeno a essa enfermidade que hoje tocou o corpo do irmão Osmar, eu repreendo agora junto com a igreja, e junto com a igreja proclamamos os milagres de Jesus sobre a vida do Osmar. Ah, meu irmão Osmar, levante desta cama, volte para o local de convívio, volte para a comunhão dos santos. Eu declaro o seu corpo completamente curado, completamente restaurado. Toda a raiz dessa enfermidade que agora seque-se e desapareça. Eu dou graças, Pai, pelo milagre estabelecido junto com a tua igreja em oração, no nome poderoso e bendito de Jesus. Aquele que crê no milagre, diga amém, amém, aleluia, graças. Só receba, meu irmão Osmar, é teu por direito a saúde divina, amém, amém. Muitas graças, irmãos, aleluia. Uau, que igreja linda. Eu gosto muito do Marcelo Honório, quando ele começa a pregar numa igreja que ele está na primeira vez, ele começa a olhar o povo. Deixa eu olhar um pouquinho. Meus irmãos, olha a gente nova, sinal que a igreja cresceu. Ah, rostinhos novos, é sinal que a igreja cresceu. Eu tenho aprendido algo, irmãos. As pessoas estão buscando um avivamento sobrenatural. Eu quero te dar o primeiro sintoma de um avivamento. É novos convertidos na igreja, irmãos. Estamos no avivamento, amém? Ah, glória a Deus. Eu vendo este louvor tão ungido, eu me lembrei quando Paulo disse que nós não deveríamos nos encher com vinho, que há dissolução, na verdade, mas ele diz assim que devemos, irmãos, nos encher do Espírito. Eu vivo num país que existe algumas culturas, algumas tradições, e uma das tradições é tomar chimarrão, ou como se diz em espanhol, matecito caliente, ou tomar tererê, que é o oposto, é gelado. E a gente, pela manhã, nesses dias de frio, chega a fazer 3 graus,
Então você pensa, 3 graus é um pouquinho frio. Então o paraguaio típico tem a opção de colocar um braseiro, que é um tipo de uma churrasqueirinha pequena, cheia de brasa, para esquentar ali uma chaleirinha de água para tomar chimarrão e aproveitar o calor desse braseiro para se esquentar. Ou esquentar a chaleira no fogão. Então eu gosto muito de esquentar minha chaleirinha de aço no fogão e sentar perto do fogão e tomar um matezito caliente. E sabe, irmãos, e às vezes eu esqueço dessa chaleira no fogão e de repente é o telefone, é o Facebook, tenho que ir ao banheiro ou ir comprar pão e aquela chaleira está no fogo. E de repente aquela água começa a entrar em ebulição. E o que acontece quando a temperatura esquenta? A tampa da chaleira voa. Se você pegar isso hoje, irmão. E de repente, quando aquela água voa e molha todo o fogão, eu já até me esqueço do chimarrão. Então eu creio que é uma verdade assim que podemos encaixar nessa noite, amém? Quantos estão comigo de fazer a tampa da chaleira voar hoje, amém? Oh, aleluia! Para quem não me conhece, eu me chamo Alexander. Tem um sobrenome que se você falar 2 vezes, você começa uma língua estranha. Kenny. Diga comigo, Kenny. Todos me chamam de Konig, mas a pronúncia é Kenny. Amém? Porque tem uma trema em cima do O. Eu sou assim moreninho, mas meu pai é alemão. Amém? Papai é alemão. Pena que eu tenho que enviar um relatório para a agência, que eles são as pessoas que estão assistindo por nós, lá em Campina Grande. Eu quero dizer que você pertence a um ministério que assiste você. Amém? Pessoas que estão ocupadas em fazer que o seu crescimento seja conhecido de todos. Amém, meu irmão? Então eu quero dizer que eu te amo, Paraguai te ama, eu sou filho desta igreja, quando era localizada aqui na Praça da Togo, de lá foi o meu envio. Amém? Então essa igreja é a minha igreja. Amém? Pastor, você me receba como membro no Brasil aqui, porque é a minha igreja, amém, irmãos? Às vezes as pessoas perguntam se missionário é oriundo da onde? Então, falar que você é da agência, às vezes as pessoas não entendem, então você tem que dar uma igreja como referência. Então eu dou a igreja Vila Matilde, que é a minha igreja, amém? Assistida por nosso pastor de barba, amém? Que não é o Falcon, mas parece bastante com ele. Era uma brincadeira que o Eliezer tinha, né? Deve ter até hoje, acredito eu. Então, irmãos, eu fui enviado ao Paraguai e com o intuito de começar uma igreja. Chegamos ao Paraguai somente com as malas nas mãos. E todo missionário tem uma história, né? De chegar com pouco recurso e Deus fazer milagre, né? E assim foi a minha, não foi diferente. Chegamos lá com as malas nas mãos para alugar uma casa, para começar uma vida, para começar uma igreja. E a igreja existe, a minha vida sigue adiante, depois de 5 anos lá, estamos avançando, crescendo bastante. E eu atuei em muitas áreas no Paraguai, eu estive na Donep efetivamente por alguns anos, conheci pessoas extraordinárias, eu ministrei em muitas igrejas no Paraguai, e tentando sempre localizar o local que Deus queria me usar, a parte da implantação da igreja local. Então houve um tempo que aconteceu milagres extraordinários, um milagre emblemático, foi um jovem que estava sofrendo de leucemia, e esse jovem foi curado instantaneamente, e se tornou um milagre conhecido por toda a República Paraguaia. Vinha pessoas de outras cidades só para receber oração, só para usufruir do benefício do dom. Mas ainda eu percebi que havia algo que deveria acontecer na minha vida. Foi quando, irmãos, depois de muito estar indo em cadeias, em presídios, auxiliando pessoas que estavam privadas de sua liberdade, eu sei que para aquele que já sofreu algum tipo de violência através de uma pessoa que hoje está reclusa em uma instituição de correção penal, é difícil entender o que eu vou dizer, mas eu quero que você abra seu coração hoje, amém, irmãos? E veja que aqueles que estão privados de sua liberdade são pessoas semelhantes a mim e a você, amém? E se ele receber Jesus, estará comigo e contigo no céu, amém, irmãos? Então, eu percebi que portas de presídios estavam se abrindo, e eu comecei a visitar presídios, e há um membro que nós ganhamos na igreja, chamado Luiz Villagra, doutor Luiz Villagra, e ele, por um tempo difícil,
ele estava fora do sistema de correção penal e ele trabalhava no ministério somente, na área de saúde penitenciária. Mas ele sempre viabilizou a minha ida aos presídios para falar com os nossos irmãos que estão recluídos. Então, em uma desses dias, indo ao presídio, Deus falou com ele que algo grande ia acontecer na vida dele. E, de repente, em um dia comum que amanheceu normal, não podia terminar normal, ele foi colocado como diretor do maior presídio de Assunção, Paraguai. Agora, quantos sabem quando uma pessoa está usufruindo de uma bênção, eles reconhecem aqueles que estiveram com ele? Então, ele me chamou onde eu estava e me levou para esse presídio. O presídio chama-se Tacumbu. Então, eu fui colocado em um projeto chamado Transformação Integral, que é encontrar uma pessoa e transformar completamente ela através do Evangelho. E eu comecei a evangelizar no presídio, a evangelizar, o Luiz sendo diretor, só que eu passei 9 meses neste presídio, comecei em maio do ano passado, até dezembro, fazendo serviços voluntários, trabalhando, segunda, quarta e sexta no presídio. Às vezes eu ponho foto, eu coloco um vídeo, alcançando pessoas. E um dia o diretor teve uma direção de me dar uma sala, onde colocamos conselheria, aconselhamento. Então, qual é a ideia da sala? Os presos que chegam graúdo, aqueles presos perigosos. Uma vez o nosso querido Jovito, ele deu uma inspirado, ele falou algo para esse diretor Luiz, que ele esteve aqui quando era na Toco, o nosso culto. E o Jovito, ele é sargento da Polícia Militar, e ele trabalhava diretamente na rua. Ele disse que quando eles catavam uma pessoa muito, muito problemática, antes de levar à cadeia ou ao distrito, ele levava a uma igreja evangélica para orarem por eles e ser liberto. E, em geral, ele levava na Universal, lá no Brás, que era perto de onde ele trabalhava. E esse diretor lembrou disso um dia falando comigo, falou: Alex, lembrei do seu cunhado, vamos fazer assim, cada peso pesado que entra vai passar na tua sala. Eu falei: beleza, irmão, estou na pista, meu irmão. Mas eu não sabia que ia ser pesos tão pesados. Esse presídio tem 3.000, eu acredito que está com 3.400 e poucas pessoas. Estava com quase 4.000 e foi reduzindo. Então, um dia eu estou lá na sala e o Luiz fala: Alex, caiu um peso pesado, eu quero que você atenda a ele. Ele chama-se Javier Rotella. E eu falei: que bom. Daí eu estou lá na minha sala, lá, de repente chega um guarda: pastor? Eu falei: sim, eu te trago a Javier. Aí vem um homem, assim, o Marcelo Honório, vezes 2, grande. Tudo tatuado, fechado o braço, algemado aqui, e com um guarda do lado e um no corredor. Aí sentou, eu olhei aquela situação, preguei o evangelho para ele, não aconteceu nada. Ele voltou, na outra semana chamamos de novo o Javier Rotella. Ele seguiu algemado, diante de um pastor que é livre, ele algemado, e o guarda na sala. No terceiro culto, me subiu a indignação santa. Eu falei: meu camarada, tira a algema dele aí. Daí ele falou: não pode tirar a algema dele. Eu falei: tira a algema dele. Não pode, o diretor mandou ele ficar algemado e eu aqui na sala. Eu falei: bom, o diretor manda no presídio, nessa sala quem manda sou eu. Então faz o seguinte, tira a algema dele. Ele falou: pastor, por sua conta e risco. Eu falei: por minha conta e risco. Ele tirou a algema e falei: agora o senhor vai para fora. Não posso ir para fora, eu tenho que ficar com você. Por quê? Porque esse preso, ele tinha um currículo muito assim difícil na questão de trato interpessoal. Aí, nesse dia, eu olhei para o Rotella e falei: Rotella, diga uma coisa, você vai me matar aqui dentro? Ele falou: eu tenho família crente, pastor. Bem assim, eu falei: por favor, senhor guarda, deixa eu aqui sozinho. E naquele dia eu preguei o evangelho, o Senhor amoleceu o coração daquele homem, ele recebeu Jesus ali, Javier Rotella. E se você coloca no Google, você coloca o nome Javier com J, você vai ver o tipo de homem que eu estou falando, o homem que recebeu Jesus. E esse homem passou a participar toda quarta-feira, eu estou no presídio segunda, quarta e sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde, atendendo pessoas. Às vezes eu chego a atender 17 pessoas num dia, irmãos, comendo no bandeco com eles, tomando tererê com eles, indo na cela deles, evangelizando no local onde eles estão, para trazer eles para o meu local onde eu atuo.
Então, um dia, eu falei para o meu amigo Arguelho, vou andar até lá buscar Javier, ou seja, vai buscar Javier. Ele riu. Olha aí quem estava lá já, o primeiro a chegar no culto. Eu comecei um culto, nós temos uma igreja, toda sexta-feira, 9h30 da manhã, temos IEVV Tacumbu dentro do presídio. Temos um culto toda sexta-feira, assistido mais ou menos por 100 pessoas, 120 toda sexta-feira. Quem era o primeiro que estava lá? Javier Rotella, com as mãos levantadas. Um sinal de rendição ao Senhor. E quando termina o culto, vem à frente, me dá aquele abraço. Isso já se fazem 9 meses, 10 meses que eu estou com esse irmão. E ele a cada culto servindo ao Senhor. Mas 5 meses atrás, aconteceu algo muito legal. A esposa dele me ligou. Eu desci o nome dela. E ela falou, pastor, eu queria conversar contigo. Sabe o que é? Eu ganhei um novo marido. Eu falei, irmã, trocou de marido só porque está preso? Ela falou, não, pastor. O senhor não sabe como Deus mudou a vida do meu marido, pastor. Um dia eu perguntei para o Xavier como ele atuava no microtráfico, que ele é o czar do microtráfico. Ele disse assim, pastor, desde os 13 anos eu estou nisso. Fiz coisas que ninguém nunca vai achar, pessoas que eu desapareci, desde os 13 anos. Então, um homem marcado pela violência, que não teve um afeto materno, paterno, viveu de cadeia em cadeia desde os 13 anos. Hoje ele tem quase a minha idade, 42 anos tem ele. Então a esposa dele me liga, em resposta ao trabalho que fizemos na vida dele. Falou, eu queria te dar um presente. Eu falei, ai, eu não posso aceitar nada de preso, nada. Mas ela não era presa, estava fora. Falou, eu quero te dar uma cabra de presente. Eu lembrei do pastor Band que recebia bode de presente. Inclusive tem uma mensagem no YouTube que ele fala que ganhou um bode. Ele falou, venha. Eu falei, irmã, venha com esse bode. Me deu um bode de presente, irmãos. Acho que aquele bode, o teor da gratidão que aquela família teve em dar aquele bode, irmãos, eu acho que se assemelhou àquelas 2 moedas que aquela viúva entregou como resposta a um apelo, irmãos. Domingo retrasado foi Dia dos Pais no Paraguai. Dia dos Pais, lá comemora um dia diferente. Aí me liga essa mesma irmã. Pastor, eu estava ministrando em Ponta... Eu estava visitando o pastor Joandre em Ponta Porã, no Verbo Ponta Porã. E ela liga pelo WhatsApp. Pastor, Dia dos Pais. Você sabe que sou um padre espiritual para Javier. Você é um pai espiritual para o Xavier. E ele me mandou te dar um presente. Eu falei, irmã, qual será o presente? Ela falou, nós matamos umas galinhas caipiras aqui. Levou 7 galinhas caipiras na minha casa. Agora pensa comigo, irmão, se esse camarada tivesse com o coração pervertido, vivendo no ódio, na violência, que desde os 13 anos ele vivia, ele jamais iria dar uma dádiva ao ministro do Evangelho, irmãos. E Deus tem mudado a vida de pessoas semelhantes a Javier. Recentemente caiu um Aparecida, um rapaz que num acesso de loucura acabou matando o pai dele. E ele caiu na primeira noite lá no presídio, quase mataram o Aparecida lá. E quando levaram na nossa sala, ele também era um peso pesado, um preso graúdo, como dizia o diretor, pregando o evangelho para esse Aparecida, ele chorava. E eu disse, que foi, cara? Remorso, arrependimento também, mas você é a cara do meu pai. Eu falei, então, Deus te trouxe aqui para você encarar com seu pai e se arrepender. Ele sabe, vai cumprir 20 anos, 25 de cadeia, mas sabe o que ele está fazendo? Ele quer cumprir com excelência, está nos cultos conosco, servindo a Deus, junto com eles, irmãos, tantos outros. O presídio Tacumbu, ele se compõe de um pavilhão chamado Libertar, onde tem mais ou menos 1.000 presos, 1.100 presos, cuidado pelos irmãos menonitas. Os irmãos menonitas administram um presídio onde tem 1.000 reclusos convertidos. Essas fotos que vocês vêem no Facebook, que tem 1.000 pessoas nesse pavilhão, 1.000 pessoas convertidas. Temos um outro pavilhão que se chama Remar, que é uma instituição espanhola, e tem lá mais ou menos 800 presos, e os demais vivem à deriva. Existe um corredor chamado Camboja, e menção ao Camboja, no Vietnã, aquela guerra. Eu digo que é o Walking Dead, esse corredor, porque as pessoas viciadas, que se você tirar a droga do presídio, desses locais, você tem um problema maior, não o viciado, vai ter a rebelião.
a briga, a morte. Mas desde que esse diretor assumiu, não tem mais caso de morte. Há 1 ano já que o nosso irmão Luiz, verbo da vida paraguaio, primeira alma convertida lá no Paraguai, na igreja, assumiu esse presídio, não houve mais nenhuma morte nesse presídio. Sabe o que eu costumo dizer? Que a reinserção social é um fato, irmãos. Isso é um fato, é uma realidade. Nós não podemos, irmãos, dizer que é um problema social. Não, irmãos. É um problema da igreja. Se a igreja pregasse mais o evangelho lá fora, mais pessoas se converteriam e os presídios se esvaziariam. Olhamos à luz da Colômbia, cidades que esvaziaram presídio, cidades que não têm bares para as pessoas tomarem cachaça, cidades na Colômbia como Cartagena, que é uma cidade portuária, e lá tem mais cristão do que qualquer outra coisa, irmãos. A igreja, Paulo disse assim, ele era devedor. A igreja é devedora, irmãos. Devemos o amor, a palavra, devemos a fé, devemos muitas coisas às pessoas que se perdem, irmãos. A reinserção social é um fato. Então, como eu disse no começo, se você foi vítima de alguma violência, irmão, perdoa a pessoa. Assim você vai soltar essa pessoa e vai soltar você mesmo. Vai soltar você mesmo. Então, nós estamos trabalhando efetivamente lá. Outro dia, eu sempre crio no serviço dos anjos trabalhando a nosso favor, quando estamos num local como esse. E eu, para ir ao pavilhão libertar, eu tenho que passar pelo Camboja. Eu passo primeiro pelo Tinglado, depois passo pelo Camboja. O Tinglado é um galpão, onde eles dormem, e passo pelo Camboja. E, de repente, eu vou com o meu auxiliar, que é o irmão Arguelho, e mais um guarda, porque não pode passar sozinho. Eu sou brasileiro, estrangeiro. Lá tem um problema do PCC, uma série de coisas. Brasileiro não é bem visto dentro da cadeia. O brasileiro natural, não o ministro, entendeu? E eu estou passando lá, de repente eu vejo o Dom Arguelho, deu um mata-leão no cara, e o outro pisou no pescoço dele. Eu olhei assim, em Guarani você disse assim, Imbaecopea Xeraá. Ou seja, o que está acontecendo, meu amigo? E ele falou assim, olha aqui, o cara veio com um paralelepípedo desse tamanho para querer jogar na minha cabeça. Esse rapaz. Assim. Desse tamanho. Se jogasse, irmão, já era. Vocês iam fazer meu velório. Mas esse guarda que estava comigo, eu creio que usado pelo Espírito Santo, ele impediu no momento exato. Numa outra ocasião, esse mesmo cara que jogou um paralelepípedo, vem, Joey Vos, vem pelear comigo. Vamos brigar. E eu falei, Carvalho, diga para mim, por que você não gosta de mim? Ele falou, não sei, mas quando eu te vejo, eu tenho vontade de me rasgar tudo. Eu falei, Satanás, te encontrei. Irmão, o serviço dos anjos está trabalhando a teu favor, para aqueles que hão de herdar a salvação. Quantas coisas Deus me livrou naquele local, quantas coisas aconteceram. Paulo fala de ciladas, né? Paulo fala de pessoas que vinham se opor ao ministério dele, e eu como estrangeiro no local daquele tenho visto isso. Então, irmãos, o evangelho está sendo anunciado nas cadeias do Paraguai. O evangelho está alcançando pessoas excluídas de sua liberdade, reclusas, irmãos, confinadas. Hoje, nós fizemos recentemente uma cruzada em um dos pavilhões. Eu me surpreendi, estavam alguns irmãos da igreja de Guarulhos, foram fazer uma missão transcultural. O pastor Marcos Honório estava em sua visita de supervisão, ele ministrou na ocasião, e quando ele me deu o microfone, e eu falei assim, irmãos, se você crê, é possível mudar. Quando eu falei, é possível, todos, estou falando de 1000 pessoas em pé gritando, es posible, es posible, es posible, es posible, es posible. E pessoas, irmãos, cheias do Espírito Santo, exaltando a Cristo, irmão, que descobriram que eles estão privados da liberdade, mas em Cristo eles são livres, irmãos. Aleluia. Tantas coisas boas estão acontecendo no presídio. Então você não pode desistir, irmãos. Você não pode achar que as pessoas que estão hoje privadas da liberdade são pessoas que já não têm mais jeito. Negativo, irmãos. Negativo. Eu tenho um raciocínio comigo, o Estado já julgou. A pessoa já se condena. Então, para que eu vou condená-lo?
senão abraçar, amar, derramar meu coração sobre ele. O Aparecida, quando viu a primeira vez, ele chorou, abriu o coração, evangelizando ele. Eu falei, cara, você tem que se adaptar aqui. Ele tem 98 tatuagens, na testa aqui um palhaço desenhado. E sabemos, né, quem trabalha na polícia, o que é o sinônimo de um palhaço na pele. E eu falei, cara, se adapta aqui. Sabe o que ele está fazendo agora no presídio? Ele tinha que trabalhar para poder comer. Lá se trabalha para comer. Ele está fazendo tatuagem, fazendo capa de Bíblia, fazendo desenho, é o ofício que ele tem. Está sobrevivendo com isso e sendo abençoado. Porque uma pessoa que está lá, nem sempre a família vai assistir. É onde a igreja entra, onde entramos com a palavra, onde falamos, é possível. Se você quer, você vai conseguir. Entra num programa da escola, o MEC colocou o programa lá dentro. Nós agora estabelecemos também, através do diretor, o sistema de boxe, esporte. Só boxeadores cristãos fazendo evento de boxe, e as pessoas vêm e recebem a Cristo, recebem oração, porque são as estratégias que Deus deu para chegar até eles. Usamos também os repeiros, os rapazes que fazem rap, e colocamos músicas cristãs, e esses rapazes estão pregando o evangelho. Estamos usando as ferramentas que Deus deu para a gente, para alcançar pessoas. Levei 50 exemplares do livro da Marisete, tinha 45 brasileiros. Dei um exemplar na mão de cada um. Aquele livro estava preso, que ela fala sobre o trabalho na cadeia. Cada um lendo a mensagem da fé. Cada um recebendo cópias de livros do irmão Rei em espanhol. Por quê? Porque sabemos o que essa palavra fez. E se você não sabe, a reinserção social é um fato tão grande, porque eu fui reinserido à sociedade. Quem me conheceu sabe que eu andei no vício, caminhei no vale da sombra da morte, através do crack, através da cocaína, e daí Deus me tirou. E por que não compartilhar tão grande salvação com pessoas que hoje estão privadas dela? Aleluia! Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Então, quando o diretor Luiz Villagra, ele recebeu esse cargo, irmãos, do maior presídio do Paraguai, de quem ele se lembrou? De mim, ele lembrou de você. Porque quando você for me visitar no Paraguai, eu vou te levar lá no presídio. Você vai trabalhar, vai pregar. O pastor Neemias vai pregar no presídio. Vai pregar uma cruzada para 1000 pessoas quando ele for lá. É cruzada porque é campo aberto, eu faço na quadra, aberto. Culto fechado é culto de cura, campo aberto é cruzada. Diga assim comigo, é possível. Já pode até ir para o Paraguai, está falando espanhol já. Ó. Já está falando até espanhol. Ó. Ah, rapaz, a coisa é séria, irmãos. Deus jamais, irmãos, vai ver um homem e vai ver o biotipo do homem. Porque no homem, quando Deus encontra ele, ele vê Jesus no homem. Uma vez Telly Osborne agarrou uma nota de $100. Amassou essa nota, pisou a nota, jogou no chão, atirou para tudo que é lado, a nota ficou surrada. Ele levantou a nota e falou, vocês sabem, mesmo suja, amassada, surrada, quanto vale essa nota? $100, não perdeu o valor. Quanto mais surrado, quanto mais amassado, quanto mais desacreditado o ser humano, continua sendo um ser humano. E por esse ser humano, Jesus foi à cruz, irmãos. Jesus morreu por ele. Eu tenho ministrado algo nesses tempos que tem tocado muito o meu coração. Eu tenho ministrado algo que tem afetado muito a minha vida a respeito de evangelismo. E eu quero hoje, irmão, sacudir um pouco você no compromisso que temos com a evangelização, no compromisso que temos com missões. Sabemos muito de missões na teoria, mas na efetividade, numa maneira macro, muito pouco estamos fazendo, irmãos. Tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, está em Lucas, capítulo 16. Aleluia! É um texto muito bom esse texto, meu Deus do céu. Aleluia! Pastor, onde fica a chaleira em tudo isso depende de você. Aleluia. Lucas capítulo 16, versículo 19. Diz assim, ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo e vivia todos os dias regalado e esplendidamente.
Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as suas chagas ou feridas. 22. E aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos o rico, estando em tormento, viu de longe Abraão e Lázaro o leproso no seu seio. E clamando disse-lhe: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a este Lázaro, o leproso, que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a minha língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Versículo 25, disse porém Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó pai Abraão, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que venham também a esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, que ouçam-nos. Versículo 30, então disse o rico: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão se algum dos mortos ressuscitasse. Então, no meu coração e na minha mente, salta uma grande pergunta: qual foi o pecado que esse homem cometeu para que nenhum piscar de olhos de um palácio esplêndido, vivendo regaladamente, desfrutando dos benefícios da sua fortuna, num piscar de olho, quando ele abre os olhos, está no inferno? E aquele mendigo, que os cães lambiam sua ferida, que queria comer a comida da mesa deste rico, no mesmo piscar de olhos da porta do palácio, vai ao seio de Abraão, ou como podemos dizer, lugar de refrigério, lugar de descanso, lugar de consolo. Eu fico imaginando qual foi o tipo de pecado tão grande que ele cometeu. E eu quero hoje, na explanação deste texto, eu quero, irmão, ser bem claro contigo, na verdade que está embutida dentro dessas palavras. Na verdade que esse texto traz, que passa a ser chocante conosco. E é muito importante, quando a mensagem é pregada, você se encontrar na mensagem. Porque quando você se encontra na mensagem, irmão, é onde mudanças começam a acontecer. Então, sendo claro nisso, tentando encontrar o grande pecado que esse homem cometeu, eu acredito que aqui, quando você descobrir qual é o pecado, eu acredito que ninguém aqui venha cometer tal pecado. Porque este pecado cometido levou um homem rico, milionário, ao inferno. Entende? E o outro que não cometeu este pecado, ao local de descanso. A coisa ficou um pouco séria, não é verdade, irmão? Aleluia. Sabemos que este homem, ele por ser bem rico, e temos aquela palavra que diz assim, que é mais fácil um rico, né, um camelo passar no fundo de uma agulha, que um rico entrar no céu. Muitas vezes, eu não sei se foi somente eu que usei isso, acredito que ninguém aqui usou esse versículo como desculpa para uma vida miserável, irmãos, mas quantas pessoas no mundo usam esse versículo como excusa para dizer que ricos não entrarão no céu? Olha que interessante, isso é somente uma excusa. Escusa, desculpa, quer dizer desculpa. Escusa, perdão. Se sair palavra em espanhol, levanta o dedo, Marcelo Honor, daí eu vou traduzir, amém? Perdão. Então não pense você que o pecado que levou esse rico ao inferno foi a riqueza dele. Elimina da sua cabeça isso.
Não pensa que ele foi ao céu porque ele viveu uma vida regalada e esplêndida. Não pense que ele foi ao inferno, deixou de usufruir do benefício celestial para ir ao inferno, porque ele teve tudo que ele sonhou na vida. Como disse Davi, aquilo que meus olhos viu, eu possuí. Se você pensava isso, irmãos, eu te animo a renovar o seu pensamento hoje. Porque o motivo dele ir ao inferno não foi a riqueza dele. E o motivo do mendigo ir ao seio de Abraão não foi a pobreza dele. Um piscar de olhos definiu um local do outro. E um piscar de olhos de um palácio ao inferno. E um piscar de olhos da porta do palácio ao céu. É muito bom você definir esses pontos do seu coração, que fica mais fácil você receber essa palavra. Pensa comigo, irmãos. Em uma noite, determinou o futuro dos dois. Eu acredito que por uma maneira muito milagrosa, Deus abriu os olhos daquele homem rico, para ele poder ver o céu. De uma maneira extraordinária, o serviço do Espírito Santo trabalhando em favor, para que lá de baixo ele pudesse ver o nível de perda que ele teve na vida dele. Não por ser rico, mas sim por andar em um pecado que muitas pessoas cometem, mesmo sendo cristão. Amém, meu irmão? Fechou os olhos, instante, inferno. O outro fechou os olhos, no mesmo instante, céu. Agora o mais interessante, pastor, que não foi ninguém que narrou, foi o próprio Jesus que disse. Essa é uma palavra de Jesus. Ele disse isso. E quando Jesus fala, vale a pena colocar um pouquinho de atenção naquilo que Jesus disse. Logo disse Jesus que o homem pobre morre, ele falando, o homem pobre morre, lembra o texto? Foi levado pelos anjos. E quando o rico morre, foi sepultado. Logo o pobre morre, foi levado ao local de consolo pelos anjos. E o rico morre e foi sepultado. Foi Jesus que disse isso, irmãos. E eu ficaria muito feliz se você desse um glória a Deus nesse momento. Amém, irmãos? O rico morreu, foi sepultado. E aquele pobre leproso foi para o local de consolo. Interessante que o pai Abraão disse assim, olha, esse homem aqui só teve os males na vida. Esse homem viveu desmerecido na vida toda. E trocando palavras contigo, eu acredito que numa base de diálogo, não está aqui escrito, mas eu acredito que o pai Abraão devia ter dito para ele assim, olha só, quantas vezes ele esperou você dar um prato de comida e ele teve que recorrer ao que caía da sua mesa? Quantas vezes esperou que você desse um unguento para curar uma ferida e ele teve que recorrer aos cachorros para lamber a ferida? Eu acredito que num diálogo estabelecido, confrontativo, ele deve ter se deparado com essas verdades. Porque chega um momento que ele pede para esse leproso, mesmo o dedo com lepra, molhar a boca dele, para ele se aliviar das chamas do inferno. Aleluia! Então, vem a grande questão. Qual o grande pecado que esse homem cometeu para parar no inferno? De repente, começa um diálogo. Céu, inferno. Céu, inferno. E aí, do inferno. E eu quero que você entenda que o inferno é uma realidade. Do inferno, esse homem grita, exclama, clama. E está no versículo 24, eu quero que você leia comigo, o 24, diz assim, clamando, eu creio que foi gritando desesperadamente. Gritando desesperadamente, ele disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda a este Lázaro leproso, aquele que ele não fazia caso, que molhe na água a ponta do seu dedo, e eu faço referência à lepra, ao seu dedo leproso, para que me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Então, Abraão, ele contesta rapidamente, dizendo assim que seria impossível que isto acontecesse, porque não existia ponte que ligasse mais céu e inferno.
E fica a dica para quando aquelas pessoas vierem te evangelizar acerca desse tipo de situação. Simples. Aquele que morreu não pode passar para cá mais. É simples para você resistir. E eu acho que eu posso dizer, há uma doutrina espírita, kardecista, é muito fácil você resistir, quebrar qualquer argumento que vier com esse texto. Então, Abraão foi contundente na sua resposta. Não existe pontes que ligam mais o céu e o inferno. Agora, em trocadilhos comigo e com você, nada que sobe pode descer, meu irmão. Nada que sobe pode descer. Foi um milagre os olhos desse homem ser aberto para uma nova realidade que chocou ele. Ele mesmo sendo morto, vendo o céu aberto, lhe chocou. Então, olha o que ele diz no versículo 27. É importante você me acompanhar. Então, depois de ele tentar que Lázaro descesse ao inferno para aliviar o tormento dele, ele diz no 27, então, rogo-te, ó Pai, que mande este leproso, o rejeitado, o que tinha como amigo cachorros, este leproso, aonde? A casa de meu pai. Pensa, ele nunca ouviu o camarada, nunca reconheceu a necessidade do cara, ele queria que esse mesmo camarada fosse falar com o pai dele. No 28 diz assim, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também a este local de tormento. Você entendeu o que ele queria? Que Lázaro ressuscitasse. Ele queria que Lázaro saísse da tumba e fosse caminhando à casa dos irmãos dele, do pai dele, para testemunhar para o pai dele. Era isso que ele queria, entendendo esse texto. Ou seja, ele falava, por favor, permite que ele ou alguém ressuscite e pregue a palavra aos meus irmãos. Estamos falando de pregação da palavra, as pessoas que não tinham o evangelho ainda. Então, nosso pai Abraão logo disse assim, eles têm a lei, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Diga comigo assim, Moisés. Repita assim comigo, lei, palavra. Diga comigo assim, profetas, evangelistas, pregadores. Ele queria que um morto ressuscitasse para falar. E pai Abraão fala assim, não, eles têm Moisés, a palavra, eles têm os profetas, os pregadores. Diga comigo, pregadores, palavra. Mas ele queria algo sobrenatural, ele queria que o chão abrisse. Que saísse um morto para evangelizar. Eu me lembro de quando foi necessário Pedro ir na casa de Cornélio. Anjos desceram à casa de Cornélio. Mandou Cornélio enviar moços para buscar Pedro. Um anjo desceu a Pedro, falou com Pedro que devia ir na casa de Cornélio para evangelizar. Porque Cornélio é um cidadão da corte italiana. Porque a evangelização compete a mim, compete a você. Não compete a anjos. Por favor, permita que alguém ressuscite e pregue aos meus irmãos. Abraão, contundentemente, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm a lei, eles têm a palavra, eles têm os evangelistas, eles têm os pregadores. E diz mais Abraão para ele, olha comigo, e te digo que se eles não crerem na palavra de Deus pelos pregadores, tampouco crerá se alguém dos mortos voltar. Se não crê no pregador, se não crê na palavra, não é um parente morto no caixão que vai fazer você se converter. Muitas pessoas, às vezes, esperam um parente morrer para fazer aquele voto. Eu prometo que eu vou te servir agora. A igreja que você servia. É um voto enganoso esse. Na primeira tribulação, você vai correr. Agora eu creio que nós estamos prontos para saber qual foi o tipo de pecado que esse homem rico cometeu para que num cício de vento está
no inferno, no local de tormento. Veja comigo o versículo 30, eu quero que você abra bem o seu coração, porque é tão simples o pecado que ele cometeu, que se você não ter atenção, esse mesmo pecado pode tocar a minha vida e a tua vida. Veja que interessante, Abraão disse, olha, eles têm os pregadores, eles têm a palavra. Diga de novo comigo, pregador. Diga assim comigo, palavra. Mas ele queria que o morto levantasse. De Abraão, eles têm pregador, tem Moisés, tem a lei, tem a palavra. Eles têm os profetas, os evangelistas, os pregadores. Foi contundente com ele, isso. Mas no versículo 30, Abraão fecha o tema dizendo assim, disse ele, disse ele, o rico, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Abraão disse, eles têm os pregadores, eles têm a palavra. O rico disse assim, não ao pregador, não à palavra, somente se um morto levantar aí, vão se arrepender. Mas eles têm os pregadores, eles têm a lei, a palavra. E no versículo 30 ele diz, não ao pregador. Ele disse não à palavra. O fato, irmãos, de ele dizer não ao pregador, o fato de dizer não à palavra, ele sabia que ele havia feito isso em vida e lhe custou todo o seu futuro, toda uma eternidade no local de tormento. E ele sabendo que o não dele refletiu nos irmãos e no pai, e ele queria que o pai e os irmãos dissessem sim para Cristo. Mas na maneira que ele queria, as pessoas quando quer que você visite um parente doente, eles querem manipular a gente na maneira que vai chegar. Olha, você não fala isso. Olha, você vai de calma porque nunca foi na igreja. Olha, você tenha cuidado. Não é assim. O evangelho é boa notícia, irmão. Pode ser um pouco duro algumas coisas, mas é uma boa notícia. Que quando você diz sim para a palavra, sim ao que o pregador diz, irmãos, essa boa notícia, diz que é boa notícia de salvação. Essa que é a boa notícia. Então, lendo de novo, disse ele, não, pai Abraão. Olha aqui, o não vem depois de 2 pontos e uma vírgula, quase não se percebe. Não, mira, olha comigo, pai Abraão. Não à lei. Não aos pregadores. Eu quero que você durma escutando esse não hoje. Não à palavra. Não aos ministros. Mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Aleluia. Aí você pode ver, irmão. O não desse homem colocou direto ele num local de tormenta. E eu quero que você me escute naquilo que eu vou te dizer bem, porque esse homem rico, estando morto, ele queria buscar a salvação de seus parentes. Mesmo estando morto, ele queria. Mas ele queria da maneira dele. Quando na verdade Deus confiou aos homens a pregação do evangelho. Não aos mortos. Ainda que o morto levantasse, nada iria acontecer com esse homem, irmãos. Abraão disse assim, você recebeu e viveu esplendidamente, regradamente em vida. Por viver tão esplêndido, tão regradamente, colocou o evangelho na prateleira. Para que domingo na igreja? Para que na quinta-feira? Como é que eu escuto muito no Paraguai? Já conosco muito a Bíblia, pastor. Sim, eu tenho olhar Salmo 91 no aberto. Outro abre assim, Jesus está em meu peito, ó pastor. Daí mostra um crucifixo. O outro assim, eu lo quero tanto que tenho uma tatuagem de Jesus, pastor. São desculpas para nos comprometer com o Senhor da igreja. Desculpas para não se comprometer e entrar em aliança com pastores, com pregadores. O problema é que a pessoa não quer se comprometer com o pastor, porque se compromete com o pastor, tem que se comprometer com o trabalho da igreja. Então esse homem, em toda a sua vida, ele disse não.
não para servir, não para ofertar, não para ser um dizimista, não para ser um pregador, não para ser qualquer tipo de atividade dentro da igreja. Mas o antônimo também é verdadeiro, porque aquele leproso disse sim. Não teve nenhum favor durante sua vida, mas o sim dele para a lei, para Moisés, e o sim dele para o profeta, colocou no local de repouso. Eu quero que você faça uma reflexão, irmão. E que temor gere no seu coração hoje. Sabemos que um coração contrito e quebrantado, Deus não pode resistir a esse tipo de coração. Quantos nãos temos falado para Cristo? Analisa um pouco. Quantas possibilidades temos e temos falado não em tantas áreas que poderíamos ter um sim constantemente. Eu digo de mim, eu podia ficar em casa dormindo. Não ganhava nada. Fazer o que, enfim? Ele matou, roubou, violentou, está cumprindo a cadeia dele. E se ele não tirar a cadeia tira ele. Mas por dizer sim a Cristo, eu fui impulsionado pelo Espírito Santo a estar lá com eles. Por dizer sim a Cristo, Deus tem colocado pessoas graúdas diante dos meus olhos, que estão ouvindo essa mesma palavra que você ouve, que estão mudando de vida. Recentemente o tipeiro vendia tipa lá na cabeça, assistia ao pavilhão dos menonitas, mas ele nunca, ele está recluso há 12 anos, ele assiste o pavilhão dos menonitas há 8 anos, os menonitas são cristãos, mas é aquele cristão do século passado, que anda com as roupas grandes, camisa xadrez, e prega o evangelho muito religioso, onde Deus está na prateleira. Estava num culto lá, e o menino, ele veio com a gente, o tipeiro, que vende tipa. Quantos conhecem tipa? O tipeiro vende tipa, 3 tipas por R$5, ou 8 mil Guarani, uma propaganda do tipeiro. Aí o tipeiro vem numa reunião conosco, senta lá conosco, pastor, Deus me trouxe aqui, e quando eu estou pregando o evangelho, a unção sobre a palavra cai sobre aquele homem, e no meio da mensagem, ele é batizado com o Espírito Santo. 8 anos servindo numa igreja, nunca teve uma experiência como esta. Nunca teve uma experiência como essa. Foi cheio do Espírito Santo, começou a falar em línguas, uma coisa extraordinária de ver, irmãos. Eu estava outro dia lá, veio o coordenador de um dos pavilhões, falou: Alex, você conhece um irmão, chamou um rapaz chamado Fábio? Eu disse: não, eu não conheço nenhum Fábio aqui. Ele falou: olha, tem um rapaz chamado Fábio que me mandou te buscar para levar até ele. Eu falei: bueno, Jarrá? Em Guarani, Jarrá quer dizer vamos? E eu fui até o Fábio, e o Fábio viu: pastor, me abraçou. Falei: de onde você me conhece? Eu estava dormindo, eu tive um sonho. No sonho, alguém mandou chamar o pastor Alex, um brasileiro, e é você do meu sonho. E eu preguei o evangelho, e o Senhor amoleceu o coração daquele jovem, que já havia me visto em sonho, e aquele jovem, com toda a sentença condenatória que ele tinha, pelo ato que ele cometeu, recebeu a Jesus, e descobriu que ele poderia ser livre, mesmo estando recluso. A Bíblia diz que a ardente expectativa da criatura, ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu gosto muito de dizer que tem pessoas que já te viu, que já sonhou com você, pessoas que esperam a tua chegada. Para falar: nossa, eu estou tão confortável perto de você que parece que eu te conheço há muito tempo. O não daquele homem impediu ele, foi o pecado que tirou ele de estar no local de consolo, no local de abrigo, no local de proteção. O não dele levou ele para um local que ele desejou que uma mão leprosa tocasse na língua dele com água. Recebeste tudo em vida, até o evangelho, mas não soube aproveitar a oportunidade, porque vivia regalado esplendidamente, e não tinha tempo para comungar, tempo para congregar, tempo para estar na igreja. Congregar é uma decisão. Aleluia. Eu sei que aqui nunca ninguém disse não, não é verdade? Só no Paraguai que alguns lá dizem não. Irmãos, domingo temos um culto assim, assim. Domingo pela manhã, culto da comunhão. Não, eu vou só à noite. Irmãos, vamos ter uma reunião na casa da irmã Mariazinha para ler a Bíblia, reunião de leitura. Para que ler?
Fique esperto com os tipos de nãos que estamos dando para o Senhor. Deus tem muito mais para fazer na tua vida. Muito mais que você possa imaginar. Comece a perceber o ambiente que você vive. Eu decidi a me recusar a passar pela vida de uma pessoa sem produzir marcas de amor, sem produzir marcas de mudança, sem dar testemunho daquilo que Deus fez na minha vida, sem dizer que tem um Deus que pode transformar. Mas pastor, meu nível de comprometimento financeiro é tão grande, um dia que eu deixo de trabalhar eu estou perdendo. Eu conheço um cabeleireiro que ele colocou o seu salão na frente de uma igreja. E essa igreja, a graça estava de uma maneira tão abundante sobre o Marcos, que todas as pessoas da igreja começaram a ir no salão dele. Mas ele tinha um diferencial. Ele não mantinha o salão aberto em dia de culto. Ele não deixava o salão aberto em evento. Ele fechava o salão e ele estava lá. Hoje ele tem um prédio, acredito que eu, lá em frente ao Nixul, e é um dos cabeleireiros mais renomados da Zona Leste de São Paulo. Congregar é prioridade. Agora, numa definição de prioridades, eu defino quais são minhas prioridades na minha vida. Para uns a prioridade é falar não, e para outros a prioridade é falar sim. Mas o não, irmão, se você não estiver ligado, irmão, porque há um sangue que te liga a Deus, que é o sangue de Cristo, se você não estiver ligado nesse sangue, um não teu pode te levar para esse local, aonde, irmão, só há choro e ranger de dentes. Às vezes eu vejo lá as mães, meu filho era tão bonzinho, uau. Olha lá, pastor, ele está aqui, ora um pouquinho por ele, como se eu fosse dar um passe sobre ele. Não é assim, irmãos. Quantos nãos aquele jovem já falou para Cristo quando estava livre? Aleluia. Nós temos hoje o ministério da reconciliação, que é Cristo em nós, reconciliando as pessoas com Deus novamente. Nós devemos, irmãos, ser agentes transformadores. Por onde passar, levar pessoas a Cristo. Por onde passar, de alguma maneira, falar da tua igreja, falar do teu pastor, falar dos irmãos que oram, que cultos maravilhosos de terça-feira de oração. Tudo que uma pessoa quer é ser escutada. Uma vez eu fiz um curso de vendas e o palestrante me disse assim: vai vir pessoas que não vai comprar, mas vai vir aqui somente para ter uma atenção tua. Tem pessoas esperando uma atenção tua. Você escutar o que ela tem a dizer, para que ela converta os nãos da vida em sim para Deus. Chega de falar não, irmãos, para aquilo que Deus te chamou. Eu percebo que muitas pessoas estão com o semblante caído. Talvez esteja analisando quantos nãos já foram ditos na vida. Mas eu quero dizer que você tem uma oportunidade hoje de dizer um sim para Cristo. Você tem a oportunidade de dizer um sim para Cristo. E como eu digo muitas vezes lá no Paraguai, e ter seu passaporte carimbado, para naquele grande dia estar no local de descanso, no local de refrigério. Vamos pôr em pé, vamos orar. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ter uma ajuda no louvor. Oh, louvado seja o Senhor. Pai, eu oro para que temor caia nos corações hoje, Senhor. Uma noite, Pai, de arrependimento, Senhor. Uma noite onde nós vamos nos encontrar, Pai, conosco mesmos, Senhor. Atos capítulo 4, no versículo 13, disse assim que Ele, Cristo, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Esta mesma pedra rejeitada foi posta como cabeça na esquina. Cristo é o alicerce dessa estrutura chamada João, José, Maria, Cláudio, Renato, Marcos. Cristo é a estrutura que te mantém. E no versículo 12 diz assim: e em nenhum outro há salvação. Nenhum outro há salvação. Porque
porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. João disse ousadamente: todos quantos o receberam, ele deu o poder de ser feito filho de Deus, a saber, aqueles que creem no nome do unigênito do Pai. Eu gosto muito quando Jesus encontra com Zaqueu, falou: desce depressa, Zaqueu, convém pousar na tua casa hoje. Eu creio que, claro que está escrito, mas eu creio que Jesus estava dizendo para Zaqueu descer da posição que ele estava. Sai da sua posição, Zaqueu, vem para a minha, para juntos comungarmos. Sai da sua posição, vem onde eu estou, para juntos louvarmos. Aleluia. Feche seus olhos. Pensa comigo assim: você recebeu os seus bens em vida, viveu regaladamente, esplendidamente, mas uma palavrinha fez a diferença, rico. Você disse não e abriu os olhos no local de tormento. Mas aquele Lázaro, com feridas, tantos maus na vida, mas quando chegou Moisés e os profetas, ele soube dizer sim. E o sim dele o trouxe instantaneamente ao local de repouso. Aleluia, aleluia, aleluia. Tua presença aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aleluia. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei. Adore, adore, adore. Então eu louvarei. Aleluia. Então me renderei totalmente a ti, não. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Noite de rendição, uma noite de rendição, uma noite de rendição. Aquela mulher que chegou aos pés de Jesus e ela não tinha nenhum bem para oferecer a Jesus, senão aquele vaso com aquele perfume puro. Ela decidiu quebrar aquele perfume diante do Senhor, e o cheiro daquele perfume encheu toda a casa. Irmão, deixe hoje todas as suas dúvidas, todas as suas ansiedades no altar da adoração, no local de adoração aonde a presença está manifesta. Eu queria chamar você que decide hoje receber a Cristo como teu único Senhor e Salvador. Quem sabe, irmãos, nunca ninguém te disse isso, mas você tem recebido tantos bens em vida,
Mas o bem maior que você pode receber é essa tão grande e maravilhosa salvação. No dia 26 de novembro de 1995, eu posso dizer que eu estava como aquele leproso. Tantas lepras grudadas no meu corpo, a lepra do crack, da cocaína, da maconha, do descaso, do abandono. Tantas lepras grudadas no meu corpo. E naquele dia eu decidi aceitar o convite de ir numa igreja evangélica, através de minha sogra, através de minha esposa. E minha sogra Isabel me levou. E aquele dia, naquela tarde de domingo, eu fechei meus olhos, e quando abri, eu fazia parte dessa maravilhosa família. Hoje eu posso dizer que eu sou um dos tais que vai morar no céu. Pergunta para o seu vizinho: você também é um dos tais? Pergunta para ele. Você é um dos tais? Ele vai perguntar: que tais? Aquele que vai morar no céu. Sabe, irmão, eu queria te convidar para você vir aqui fazer a confissão pública. Vem aqui, eu sei que você aceitou o convite para vir na primeira vez visitar, ou talvez gostou da maneira que o pastor prega, como a Karen fala, minha filha. Eu gosto tanto da maneira que o pastor Neemias fala, ele é tão calmo. Falei: então, filha, que você gosta, vai para a igreja. Vem, irmã, vem receber hoje essa maravilhosa salvação. Você não pode ir embora como você chegou. Vem hoje aqui, eu quero orar contigo, eu quero orar por você, impor as minhas mãos. Vem, meu irmão, jovem, você que talvez já viveu uma vida toda, disse assim: já vivi tanta coisa na minha vida, será que vai resolver hoje me entregar a Cristo? Talvez seja essa experiência, o novo nascimento, que vai te projetar, irmão. Vem receber a Cristo hoje aqui. Essa foi uma mensagem evangelística, porque ela tem que ter um fim proveitoso. Tem que ter um fim proveitoso. E o fim dela é alcançar o teu coração. Mas pastor, eu já confessei Jesus, eu acabei me esfriando um pouquinho, e eu me afastei. Mas sabe, pastor, eu tenho minhas questões, sabe? Eu me afastei por isso, por aquilo outro. Escuta comigo uma coisa: os motivos que te levaram a afastar do caminho, nem Deus se lembra mais. É só você que está arrastando isso até hoje. Até hoje levando isso. E eu quero te perguntar: até quando vai levar esses motivos que te afastaram? Você não tem que levar mais esses motivos. Uma jovem vindo a Cristo, voltando, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Marta, Deus quer te alcançar hoje, Marta. Aonde você está, Marta, Deus quer te alcançar. Quantas Marias, quantos Joãos, quantas Josés que Deus quer alcançar nessa noite. Lembra? Um piscar de olhos, acordou no seio de Abraão. Come on, my brother. Aleluia. É o Espírito Santo que faz a obra do convencimento. Há tanta graça aqui nessa noite. Olha aí que lindo isso acontecendo, mais pessoas vindo. Pai, tua palavra foi pregada, Pai. O Senhor mesmo diz que todos aqueles que meu Pai me enviar, de maneira nenhuma eu lançarei fora. O Pai está enviando pessoas à salvação hoje. Cadê aquele homem? É contigo que eu estou falando, rapaz. Você tem que voltar hoje para os caminhos do Senhor. Quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Sabe, eu gosto muito de João, eu já citei, vou citar de novo, quando ele diz assim, que todos quanto o receberam, ele deu a eles que receberam a Cristo o poder de ser feito filho de Deus. Sabe por quê? Porque Deus se relaciona com o filho. Jamais você vai deixar o vizinho abrir a sua geladeira, somente o seu filho, não é verdade? Deus quer que você tenha entradas diante dele como filho. Então eu quero que você venha aqui adiante. Deixa de pensar um pouco na morte da bezerra. Deixa de pensar um pouco em tantas coisas que te tiraram de usufruir deste privilégio. Eu gosto de ser um pouco dramático quando lidamos com a salvação,
porque isso vai determinar o seu futuro. Lembra comigo, um piscar de olhos. Um estava no local de tormento, e no mesmo piscar de olhos, o outro estava no local de refrigério. É tão difícil, pastor. Fala para o seu vizinho, se você se anima, eu posso ir com você à frente. Fala para ele agora, se você se anima, hoje eu posso ir contigo. Eu vou estar contigo lá, não vou te deixar sozinho na frente. Talvez você não goste da exposição, mas se o teu amigo vir com você, vai ser um pouquinho mais fácil. Eu te ajudo, eu vou com você. Você não pode sair daqui sem essa salvação. E no dia 26 de novembro de 1995, eu entrei naquela igreja. E eu, quando ouvi aquela mensagem, aquele homem disse assim: talvez para você amanhã pode ser tarde. E algo no meu coração trouxe tanto temor, que eu levantei e eu fui à moda antiga, com as mãos levantadas, chorando, e me ajoelhei diante daquele homem, e ali eu recebi a Cristo. Duas coisas que você nunca pode esquecer na vida: esse dia que você está recebendo a Cristo, e o dia que você é cheio do Espírito Santo. Este é o teu novo calendário. O dia do seu novo nascimento, o meu foi 26 de novembro de 1995. Nasci de novo. E dia 28 de novembro de 1995, fui cheio do Espírito Santo. Este é meu novo calendário. Olha aqui, ó, tá chorando. Sabe, eu tenho aprendido, pastor, que a música mais linda que existe na igreja não é a do Douglas, nem da Mayla. É o choro de um pecador quando se arrepende. Ah, ganhei. Um choro desse é o canto mais lindo que existe numa igreja. Sabe que isso proporciona, agora mesmo, que anjos desçam e comecem a dançar no meio da congregação. E será que você pode dançar também? Será que você pode dançar também? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Anjos dançando na congregação, ao som desse canto maravilhoso chamado choro. Aleluia! 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 Olha que lindo! Um coração contrito e quebrantado Deus não rejeita. Aleluia! Deus me trouxe nesta viagem para pregar o evangelho da salvação. Por todas as igrejas que eu passei, almas e mais almas se rendendo a Cristo. Deus me trouxe a São Paulo no ofício do evangelista. Enquanto eu vou orar para ele, você que tem algum tipo de doença no seu corpo, algum tipo de dor, alguma enfermidade, eu quero que nesse exato momento você creia que o teu milagre está disponível. Eu vou fazer uma oração, como diz Telly Osborne, no atacado. Vou orar no atacado agora, e você vai receber cura no seu corpo, enquanto nossos introdutores aqui vão estar conduzindo eles à salvação. Sim, pastor? Ok? Faça a oração, que eles estão voltando para Cristo. Pergunta se está voltando, pergunta se está recebendo hoje, e leve eles a confessar o arrependimento. Glória a Deus. Quando eu tive hoje, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que. Aleluia. Se você tem alguma dor nesse exato momento, levante suas mãos comigo. Se tem algum caroço, se tem algum problema de bico de papagaio, bursite, osteoporose, se tem problema de reumatismo, tantos outros males que ao decorrer da vida acaba chegando, talvez por descuido, talvez por afronta de Satanás, mas de alguma maneira chegou. E o que fazer? Crê agora. Pai, em nome de Jesus, agora, Pai, eu libero a tua unção agora. Agora, a unção para curar agora. Agora, a unção para curar. Em nome de Jesus, essa unção agora tocando os corpos enfermos. Agora,
Cristo é o teu médico, Cristo é o teu curador. Agora abrindo o olho do cego, agora abrindo o ouvido do surdo, agora curando, Pai, esse desgaste ósseo na área da bacia. Ah, Pai, curando agora essa mão que está sofrendo com tendinite agora, essa lesão por esforços repetitivos. Aleluia, você está sendo livre disso agora mesmo, agora. Começa a mexer a sua perna. Se você não podia segurar a Bíblia pela lesão de esforço repetitivo, levanta a sua Bíblia agora. Levanta 2 Bíblias ao mesmo tempo, com essa mão que você não podia mexer, que não podia ter força nela. Ah, mexa as suas pernas, mexa a sua coluna. Oh, rema mama mama mais sou, rema mama mama mais celebre de remememei sou. Aleluia, aleluia, aleluia. Milagres divinos acontecendo agora, milagres criativos. Eu oro para que esse caroço no seio esquerdo desapareça agora mesmo, agora, nesse exato instante. Eu oro por essa, eu me levanto contra essa dor de cabeça crônica que te faz dependente de medicamentos muito fortes, 400 miligramas, 500 miligramas de ibuprofeno. Exatamente isso. Eu oro agora para que você seja livre nesse exato momento. Agora. Aleluia. Você que não podia ver direito, começa a me ver aqui, ó. Começa a me enxergar. Você que não podia ouvir de um ouvido, tampa o ouvido bom e começa a enxergar com o ouvido que antes era ruim. Mexa suas pernas, sua coluna. É teu direito a cura divina. É teu direito a cura divina. É teu direito a cura divina. É teu direito. Diga, é meu direito. Diga, é meu direito cura divina. É meu direito. É meu direito. Um culto como esse, irmãos, abrevia os tempos para você. O ofício do evangelista, ele é reconhecido por muitos como um ministério de socorro, porque ele vem estreitar os tempos. Eu quero dar mais uma chance. Eu tenho aprendido que o bom pastor, ele deixa as 99 ovelhas em segurança, ó. Tá aqui segura. São 3, mas são 99, tá? São 3, mas são 99, segundo a palavra. Está em segurança, ele quer buscar a ovelha perdida. E aonde está a ovelha perdida? Ah? Aonde está? Eu te encontrei, mas eu não quero te expor. Aonde está a ovelha perdida? Ah? Seu dia, ó, 99 em segurança ali, ó. Guardada, protegida. O pastor colocando no aprisco. Mas tem uma perdida que ele quer levar de volta. Tá tudo bem, né, irmão? Aleluia. Ah. Come on, my brother. Em espanhol, veni. Em guarani, ejucoape. Estou fazendo um apelo em 3 idiomas para você. Em 4 idiomas, em português. Tempo de reflexão. O não daquele homem colocou-o direto no local de tormento. Ah. Quantos ousados temos aqui, hein? Quem é ousado? Eu quero ter mais um ato de ousadia, sim. Aquela ousadia que vem dentro do seu coração. Diga de novo pro seu vizinho: ei, macho. Oh, ei, irmã, eu vou contigo lá na frente. Diga para ele. Diga, eu vou contigo. O pastor é do Paraguai, mas era original. Hein? Seu dia, irmã. Não desista. Desista de desistir, irmão. Você não pode sair daqui pensando que nunca ninguém te amou, nunca ninguém te deu atenção. O culto foi parado agora por você, porque você é a pessoa mais importante dessa noite.
Uma decisão tua pode afetar os teus filhos, afetar a sua mulher, pode afetar os filhos dos seus filhos. A melhor coisa que existe é ser pioneiro na salvação de uma família. O primeiro é aquele que vê toda a família se salvando. E o que você vai fazer diante disso agora? Hein? Tá tudo bem, né? Jesus te ama, viu? Os planos dele são os melhores. Ele disse assim, Jeremias 29, versículo 11: sou eu que sei os pensamentos que tenho para você. Ele fala assim: os meus pensamentos não são pensamentos de mal, são pensamentos de bem. Sabe para quê? Para você chegar ao fim que você está buscando. Sua família? Pega na mão dela os dois. Deus é bom, Ele te ama. Ele te ama. O mundo coloca rótulos. Muitas vezes por um deslize que cometemos, por uma falha, só que o mundo é especialista em rotular. Mas João diz assim: saudai os irmãos pelo nome. Deus conhece vocês pelo nome. E aqueles títulos que foram colocados ao longo da vida, deixa de lado. Vocês são mais que vencedores. Muito mais que vencedores. Avançando e prosperando naquilo que Deus chamou para vocês fazer. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Oh, aleluia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Eu sinto muita saudade de vocês. Muita. Ah, pastor, você é almático. Não, irmão, eu sou gente que precisa de gente. Eu sou um ser humano. Melhor ser dois do que um. Ninguém vive sozinho. Precisamos de pessoas para dar suporte, para dar apoio, para falar um oi. Eu sou gente como você. E num piscar de olhos, pelo sim que demos a Cristo, estaremos, irmãos, naquele local de refrigério. Parece ser tão longe onde eu estou, mas é tão perto, irmãos. Um voo de 2 horas, você vai ser bem recebido na minha casa. Vai ser bem recebido naquele país. Eu quero dizer que eu te amo. Vamos estreitar relacionamentos. De repente você foi tocado hoje. Eu quero fazer algo por esse pastor. Procura o pastor Neemias aqui na igreja. Tá bem? Você de repente quer fazer ofertas mensais, como tenho esses dias um irmão. Eu vou te contar. Eu vou honrar o irmão, né? Ele não está aqui hoje, mas eu vou honrar. Um irmão daqui me ligou, pastor, e eu vou falar porque temos que honrar as obras feitas. Num dia de muita aflição, um irmão mandou uma oferta de R$500 para mim. Um irmão desta igreja. Eu fiquei assim, eu mostrei, Fabiana, olha isso. Nós dobramos o joelho, nós oramos, agradecemos a Deus. Num momento muito assim, num momento que era, sabe aquele dia? Era aquele dia. Um irmão daqui, que não precisa nem falar quem é, que o nome dele está no céu. Está escrito, memoriais eternos. Então de repente você quer fazer como esse irmão, se associar conosco mensalmente. Procura o pastor aqui na igreja, tem todos os meus dados bancários. Você pode fazer um compromisso. Fala, pastor, eu vou estar contigo 3 meses, 6 meses, 1 ano. Eu quero dizer que eu sou teu irmão, teu conservo. Amém? Pastor, muito obrigado. Amém. Amém. Te amo, meu irmão. Deixa eu orar por você. Pai, nós te damos graças pela vida do nosso irmão, do teu servo. Obrigado pela palavra, obrigado pela obra que ele tem feito ali em Paraguai. E pelo cuidado que o Senhor tem derramado na vida dele, através de muitos irmãos. E hoje queremos ser também essa expressão na vida dele, Pai. E assim fazer cada vez mais com a tua sabedoria, com a tua graça. E por meio do teu amor, ó Pai, fluindo em nossos corações.
Eu oro pela família, pela Fabiana, pelos filhos que estão lá, por aquela igreja, pelos irmãos queridos que perseveram desde o começo. Não importa, Pai, o tamanho de uma obra. O Senhor Jesus nos ensinou que grande ou pequena, o Senhor as tem nas suas mãos. São protegidas, são guardadas, têm o seu lugar no reino. Eu sei que a Igreja Verbo da Vida no Paraguai tem um papel importante que está cumprindo. E eu sei que eles não estão sós, Pai. Que bom hoje poder expressar amor fraternal e recebê-los, ó Pai, aqui. E poder expressar também o nosso amor, nosso carinho, nossa amizade. Obrigado pela vida desse irmão amado, teu servo. Aleluia, Pai. Nós oramos por ele e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você pode ser hoje, pode sentar um pouquinho, um desses irmãos, né? Foi um irmão anônimo e hoje vamos ter vários outros aqui. Amém? A palavra diz assim em 1 Coríntios 9, 11: se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? E a resposta óbvia é não. Então, você pode honrar, amém, essa unção. Não é nossa prática todo culto, mas hoje é uma situação especial. Amém? Sempre a igreja oferta na vida dos ministros, mas hoje você pode participar de algo mais. Eu quero te convidar, pedir aí levantar a sua mão, pegar o seu envelope ou colocar no cartão. Eu vou ali dar a minha também. E você, por favor, que deseja, levanta aí a sua mão, o diácono vai até você. Essa oferta vai especificamente totalmente para a família, a vida, o ministério do missionário Alex Koenig, amém? É uma oferta especial. Ele vem aqui uma vez por ano, quando ele tem a oportunidade de passar algumas férias, aproveitando a ocasião. Você tem chance hoje, mas como ele disse também, pastor, eu quero me associar com eles e ajudar o Paraguai durante um tempo. Deus tocou no meu coração, irmão, fica livre, amém? Isso é uma coisa boa, então você pode fazer isso também. Mas se você quer honrar ao Senhor, honrar a vida dele hoje, através de uma oferta de amor, então, os irmãos estão ali pegando, você vai poder fazer isso, tá bom? Entenderam? Pode dar sua oferta hoje, pode continuar contribuindo com o nosso irmão. Um ano, mais de um ano, pode? 10 anos, pode? Até Jesus voltar, pode também? O que Deus tocar no seu coração é bem-vindo, amém, irmãos? Glória a Deus. Você está pronto? Amém. Então, os gasofilácios estão ali ao lado, cartão de débito lá atrás. Enquanto vocês vêm aqui, eu vou ali e volta para o seu lugar que tem mais coisas hoje, amém? Aleluia. Pai, nós oramos e agradecemos por essa oferta, por essa semente de amor. E eu abençoo, Pai, essa semente. Eu clamo a Ti, Senhor. Oro para que o Senhor, sim, Pai, essa é a forma correta. Derrame a Tua bênção, multiplique, faça com que supra necessidades de forma multiplicada na vida do Alex, sua família, e que haja cestos cheios, Pai, sobra abundante na vida de todo aquele que se moveu com um coração generoso e agradecido. Pai, nós te amamos e te reconhecemos em nome de Jesus. Amém? Você crê? Multiplicação é coisa para quem está associado com Deus. Amém? Eu queria que ficasse em pé a nossa irmã que hoje se tornou membro dessa família, aceitou Jesus. Cadê? Onde está aquela senhora? Olha, ela está ali. E aquela mulher, aquele homem que se reconciliou, cadê aquele jovem? Onde estão vocês? Levanta aí. Cadê aquela outra? Você? Vamos dizer a eles, sejam bem-vindos. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para a vida deles. Amém.
Muito obrigado, pode sentar. Então vocês estão voltando e essa senhora hoje recebeu Jesus como Senhor, né? Ela está fazendo parte dessa edição do Centro de Cura. E amanhã, olha só, aquilo que ainda falta, se alguma coisa lhe falta, amanhã na imposição de mãos, Jesus vai completar a obra, aquilo que ela vem ouvindo esses dias e vai curá-la completamente como ela tem crido. Amém? Você concorda com isso? Vai ser assim. Irmãos, tenho 2 pedidos de oração para orar com concordância com você, tá bom? A Laurinda Anise, iniciando tratamento de câncer no sangue, cidade de Jaú. Quem está pedindo é a nossa irmã Bianca Aragão. E outro pedido é o Henrique Lourenço, irá realizar uma cirurgia na garganta e no nariz amanhã. Quem está pedindo é a irmã Raquel Carreteiro, ele é amigo da Batista Central Santo André. Então é de Deus, Deus vai alcançá-lo pelo poder da oração. O que a palavra de Deus diz está em Mateus 18. Eu creio que não estamos errando em basear a nossa oração da concordância nesse texto dito por Jesus, né? Que ele disse: 2 dentre vós sobre a terra. Tem alguém hoje aqui para se unir comigo nessa oração? Concordar a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está no céu. Pai, nós unimos a nossa fé agora para fazer oração da concordância em favor do Laurindo Anise, que vai iniciar tratamento do câncer no sangue, ele que mora na cidade de Jaú, e que esse pedido que chegou pela nossa irmã Bianca. Nós declaramos saúde divina para Laurindo, nós anulamos o efeito desse câncer, nós falamos, eu falo em nome do Senhor Jesus como igreja, eu paro toda obra do mal, eu declaro esse tratamento que ele decidiu fazer abençoado, esse câncer revertido, que o teu poder alcance a vida do Laurindo Anise, Pai, e assim ele receba a cura, conheça o teu amor, conheça a tua salvação. Nós anulamos o efeito desse câncer, pedimos sabedoria para esses médicos, e em nome de Jesus a oração vai fazer com que esse tratamento seja, Pai, abençoado, seja bem sucedido. Nós concordamos em nome de Jesus. Você concorda? Oramos também, Pai, pelo Henrique Lourenço, pela cirurgia que ele vai realizar amanhã na garganta e no nariz, e declaramos essa cirurgia bem sucedida, o Senhor dando sabedoria para os médicos. Proibimos todo o mal, proibimos toda a infecção, proibimos toda a complicação, repreendemos a morte, repreendemos a doença, oramos por sabedoria divina, Pai, nas mãos daquele médico, e Henrique se fortalecendo por dentro, crendo em Ti, Senhor. Nós ligamos a saúde e dizemos: Henrique, Jesus Cristo te dá saúde. Se você concorda, diga amém. Glória a Deus. Irmãos, não esqueçam que sábado é nosso culto de jovens e vai ser poderoso, amém? Amo vocês, sejam abençoados na prática da palavra. Dê pelo menos 3 abraços aqui no nosso missionário Alex Koenig, fale com ele, procure saber um pouco mais, se envolva. Se você tem desejo de cooperar, ele também pode te dar informação. Sejam abençoados na prática da palavra, amo vocês.